Vamos todos concordar em ignorar o meu cabelo para o resto do vídeo, ok? Franzini, salva-me, ok? Que este cabelo não está em condições. Mas é assim. Malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, dia de trabalho, como vocês podem ver aqui nas instalações onde eu me encontro, é dia de trabalho. E hoje vamos falar um bocadinho sobre como é que se fazem planos de treino. Pois é, hoje vou-vos mostrar como é que eu construo um plano de treino desde o momento que a pessoa chega à minha beira e até o momento que depois eu tenho autonomia para construir o plano de treino. Vou-vos dizer como é que cada passo que eu faço até chegar a um plano feito, ok? E é isso, espero que gostem. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho daquilo que é o meu trabalho e no fundo é isso, espero que gostem. Portanto, vamos para mais um vídeo. O meu nome é Rafael, estás a ver o Projeto Pedal e opa, para um dia de trabalho. Antes de mais, eu tenho o dever aqui de fazer um parênteses muito importante neste tema, que é vocês, enquanto praticantes, procurarem sempre uma fonte de informação fidedigna. E quando eu digo uma fonte de informação, neste caso, refiro-me a profissionais. Ou seja, vocês não iriam a um médico que vocês soubessem que não tinha estudado medicina, ok? Portanto, isto na área do treino, na área da nutrição, seja em que área for, procurem consultar pessoas que tenham formação na área e que saibam o que estão a fazer. A área do treino pode às vezes, vocês podem às vezes não ligar muito, mas a área do treino está diretamente ligada à saúde, porque um plano mal estruturado pode pôr em causa a vossa saúde. Portanto, procurem sempre profissionais que estejam qualificados para tal. Não me refiro só a mim, ok? Existem inúmeros treinadores por esse país fora e é importante vocês procurarem esses profissionais, porque eles sabem o que é que estão a fazer, sabem como estão a fazer, sabem... Porque depois os problemas podem surgir, ok? Os erros acontecem, mas esses profissionais depois também sabem corrigi-los, ok? E isso é uma parte muito importante. E uma vez mais digo, seja na área do treino, da nutrição, do exercício físico, por exemplo, do personal training e isso tudo, é muito importante vocês não irem só por aquilo que é consumido nas redes sociais, por aquilo que é vendido nas redes sociais, mas sim depois aquilo que depois é o conteúdo, ou seja, vocês querem alguém que esteja por dentro do tema e que não seja só um bom influencer, ok? Para as pessoas que não me conhecem, eu chamo-me Rafael Silva, ok? Tenho uma licenciatura em treino desportivo e um mestrado na mesma área e também tenho ou seja, a qualificação reconhecida pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Cá está o meu diploma. Isto é da Federação, ok? Como garante que eu tenho o grau 2 de ciclismo. Para quem não sabe, nas modalidades existem graus de treinador, que na maioria das modalidades vai do 1 ao 3, mas existem modalidades como, por exemplo, o futebol, que vai até ao 4. No ciclismo existem 3, eu tenho o nível 2, que foi a equivalência que eu tive com a faculdade. Vocês podem obter estes graus como fazendo o caminho que eu fiz, por exemplo, que é fazendo uma licenciatura e depois um mestrado, e é-vos concebido o nível 2 como equivalência, ou então fazer os níveis da própria federação e vocês fazem o nível 1, nível 2, nível 3. Eu honestamente, o meu pai tem os 3 níveis, fez o ano passado o nível 3, e eu acompanhei sempre o nível 1, o nível 2 e o nível 3 e digo-vos, eu sinto-me muito melhor preparado de ter feito através da faculdade. Claro que é outra responsabilidade, claro que é outro trabalho, eu honestamente acho que é muito mais difícil fazer através da faculdade porque depois engloba muitas outras coisas. No entanto, eu saí muito mais preparado porque o programa da faculdade, como devem calcular, é muito mais completo, muito mais abrangente, porque também não estamos ali só à volta do ciclismo, estamos à volta de muitas outras modalidades que têm sempre coisinhas a adicionar para aquilo que é a minha experiência enquanto treinador. Ou seja, eu aprendendo coisas sobre futebol, vai haver coisas sobre futebol que eu vou conseguir aplicar no ciclismo. A mesma coisa se passa com o handball, com o rugby, com outros esportes individuais, estão a perceber?
E portanto, acho que este caminho que eu fiz na faculdade foi muito importante e fez com que eu saísse com uma bagagem muito maior do que, honestamente, se eu tivesse feito os cursos da própria Federação. No entanto, têm-nos disponíveis e acho que se vocês tiverem interesse em começar na área do treino e isso tudo, é sempre um bom ponto de partida. Eu trabalho desde os 18 anos, pois é, as primeiras pessoas que me deram a oportunidade de eu as acompanhar foi quando eu tinha 18 anos. Eu posso dizer que eu não podia na altura estar era impossível eu estar mais assustado para começar no mundo do trabalho, porque de repente eu entro numa área que era a área que eu queria trabalhar, mas no entanto é uma área onde me soltaram assim aos lobos, por assim dizer. Obviamente que não foi assim, eu tive muita ajuda do meu pai na altura, que era sempre ali o backup, ok? Ou seja, eu dava a cara, mas era o meu pai que me ajudava muito depois no back-office a fazer o trabalho e isso tudo, para eu, só assim eu conseguia aprender, não é? Mas na altura eu tive os meus primeiros atletas, pessoas às quais eu ainda tenho pessoas a trabalhar comigo desde aí, portanto, desde que eu tinha 18 anos, ainda tenho pessoas que estão desde essa altura e às quais eu agradeço imenso a oportunidade que me deram na altura, porque essas pessoas contribuíram para o meu crescimento, ok? Eu fiz asneiras na altura, obviamente, continuo a fazê-las e hei de as fazer ainda daqui por 5 anos, 10 anos, ainda hei de fazer asneiras, mas na altura eu tinha medo de as fazer. Agora percebo que os erros fazem parte do percurso e que ainda por cima na área do treino, onde muito do trabalho é nós experimentarmos, errarmos, experimentarmos outro método, eu percebo que os erros têm que acontecer para haver evolução, porque senão ficamos sempre agarrados ali à mesma receita e não saímos do sítio. Portanto, hoje em dia eu consigo ter essa mentalidade, mas na altura eu não queria errar, porque estava a começar, estava a carregar o nome do meu pai, ok, que já era treinador há muitos anos, e portanto tinha sempre muito receio sobre estar assim solto em volta desta área. Mas comecei a trabalhar. A verdade é que comecei logo com 18 anos, ainda estava na faculdade, comecei logo com 18 anos a ter os meus primeiros atletas com um preço muito reduzido, como vocês devem calcular, comparativamente àquilo que é hoje em dia, ou seja, era bastante mais reduzido. Mas precisamente as pessoas também foram avisadas logo desde o início que eu estava a começar e que apenas queria uma oportunidade. E acho que na altura foi um sucesso muito grande, no meu ponto de vista, ou seja, porque consegui aprender muito e hoje em dia... Ou seja, eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu hoje tenho 23, eu com 23 anos tenho 5 anos de experiência, ok? Eu acho que o ter começado assim cedo só me traz benefícios, porque quando eu tiver 30 anos, tenho 13 anos tenho 12 anos de experiência. Okay? E portanto acho que o ter começado cedo só me vai dar uma bagagem ainda maior, por exemplo, comparativamente ao meu pai. Ele com 30 anos não tinha estes anos todos de experiência, como devem calcular. E portanto eu acho que o ter começado cedo só me vai dar uma bagagem ainda maior, só me vai dar experiências ainda maiores, só me vai dar mais conhecimento, no fundo. Que nesta área o que nós queremos é acumular o máximo de conhecimento possível. A área do treino e a área da saúde é uma área onde não há certezas, ok? E quem me vier dizer que isto está certo, porque está certo, porque está certo, porque está certo... Malta, na área da saúde e na área do treino, que é o que estamos a falar, eu consigo-vos arranjar 1001 situações que desfazem a vossa teoria, ok? Porque nesta área existe uma coisa muito importante, que é a individualização das pessoas. Uma pessoa não é igual à outra e essa pessoa não vai ser igual à outra. Portanto, aquilo que resulta com uma pessoa não vai resultar com outra. E é o verdadeiro desafio desta área. É nós conseguirmos pegar numa pessoa e... percebermos logo à primeira o que é que vai resultar com ela. E com isto só vem através da experiência. E eu acho que esta experiência é o que eu vou ter graças a ter começado muito cedo. Ou seja, daqui a uns anos eu vou ter muita experiência porque comecei muito cedo. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, não estão? Aos dias de hoje o meu processo de treino já é um processo muito mais oleado. Ou seja, já consigo a olhómetro mais ou menos perceber, com base nos feedbacks das pessoas, nas avaliações que eu faço, nas conversas que tenho, porque depois esta área do treino não é só olhar para números, nós temos que conversar com a pessoa, temos que perceber quem é que temos à frente, que tipo de motivações é que aquela pessoa nos traz, que tipo de problemas é que aquela pessoa nos traz, e depois daí nós conseguimos construir o puzzle todo, que é o processo de treino. Hoje em dia eu já consigo a olhómetro perceber o que é que aquela pessoa precisa, o que é que
aquela pessoa não precisa, como é que aquela pessoa vai gostar de treinar, e a olhómetro já consigo ter essa sensibilidade na área do treino, porque depois é como eu estou a dizer, isto do treino, isto de ser treinador não é só olhar para números. Claro que nós temos que olhar para números, temos que perceber o que é que os números nos dizem, mas acima de tudo nós temos que perceber a pessoa, nós temos que ser bons a ler pessoas, nós temos que ser bons a lidar com pessoas, porque são pessoas que são os nossos clientes, não são os números, ok? E eu acho que essa parte é mesmo muito, muito importante, a capacidade de ler as pessoas e de perceber quem é que temos do outro lado. Na parte do plano em si, todos os planos começam com uma pequena reunião, ok? Seja online, se a pessoa for de longe, seja presencial. Eu prefiro sempre que seja presencial, porque eu gosto muito da aproximação, ok? De conhecer e da pessoa me conhecer a mim. Mas às vezes não dá e tem que ser online, mas começa sempre com uma pequena reunião, para nós chegarmos aqui a uma conclusão daquilo que... O que é que a pessoa procura com o treino? O que é que quer com o treino? Porque às vezes as pessoas, e já me aconteceu, as pessoas virem ter comigo para terem um plano de treino e depois chegamos ao final da reunião e eu dizer, tu não precisas de um plano de treino, tu precisas é desfrutar da bicicleta. Porque muitas das vezes as pessoas vêm procurar um treinador, vêm procurar um plano de treino, mas depois na cabeça dela não estão convencidas para tal. Ou seja, quando vocês procuram um plano de treino, vocês têm que ter um objetivo, vocês têm que ter uma finalidade para aquele plano, ok? Vocês não vão tomar um medicamento se não estiverem doentes, não é? Por assim dizer, ou seja, vocês tomam um medicamento com uma finalidade. O plano de treino também tem que ter uma finalidade, seja saúde, seja de caráter desportivo, de lazer, entendem? Mas tem que ter uma finalidade e muitas das vezes, e já me aconteceu isso mais que uma vez, eu chegar ao final de uma reunião e dizer, tu não precisas de um plano de treino, tu precisas de desfrutar da bicicleta, porque é aquilo que tu gostas de fazer, é desfrutar da bicicleta, e tu agarraste a um plano de treino, vai fazer com que tu se calhar percas essa vontade de desfrutar da bicicleta. Portanto, tu precisas é de aproveitar a bicicleta só. Esquece os treinos, esquece os números, aproveita a bicicleta. E quando tiveres um objetivo mais concreto, vens ter comigo, ok? Portanto, essa primeira reunião serve para isso mesmo, para nós chegarmos aqui à conclusão de que tipo de plano é que tu precisas e como é que nós vamos estruturar esse plano, tendo em conta a tua vida pessoal, ou seja, que trabalho, qual é a tua área profissional, ok? Porque isso tem muito impacto depois no plano de treino. Eu digo isto muitas vezes aos meus clientes, que é, treinar profissionais é muito fácil, ok? Um profissional acorda, treina, come e dorme. É só isto, é o que eles fazem. Agora, treinar um amador, treinar, por exemplo, um bombeiro, treinar um GNR, treinar uma pessoa que trabalhe, por exemplo, na reposição de prateleiras de um supermercado, isso é que é o verdadeiro desafio, porque como é que nós vamos, naqueles dias mais duros, onde a pessoa esteve 8 horas em pé, como é que nós vamos pedir a essa pessoa que depois ainda vá para o rolo, por exemplo, 2 horas? É complicado, e aí é que está o verdadeiro desafio, e nós treinadores temos que ter esse cuidado, ou seja, estudar a pessoa, uma vez mais, conhecer a pessoa, conhecer quem estamos à frente, perceber qual é a área profissional, qual é o tipo de impacto físico e psicológico que essa área profissional tem para a pessoa e depois estruturarmos a partir daí o treino. O treino vai sempre ser um extra à atividade profissional da pessoa, não nos podemos esquecer disso, porque a pessoa não vai deixar de trabalhar para poder treinar. Portanto, não adianta nada nós num dia metermos um treino super duro se a pessoa teve um dia de trabalho super duro e não vai conseguir fazer o treino. Portanto, nós temos que conseguir extrair aqui o máximo de sumo que nós conseguirmos. Eu digo sempre às pessoas, mais vale treinar pouco e bem do que treinar muito e não sacar sumo nenhum. Isto é, muitas das vezes as pessoas não procuram um treinador, até têm objetivos e não procuram um treinador porque dizem, só consigo treinar 2 vezes por semana, só consigo treinar 3 vezes por semana. Malta, se vocês só conseguem treinar isso, então nós vamos pegar nisso e extrair o máximo de sumo que nós conseguirmos. Vocês conseguem ter 1 hora 3 vezes por semana? Ok, então vamos pegar nessa hora e extrair o máximo de sumo que nós conseguirmos. Já existem estratégias para isso, já existem mecanismos, já existem ferramentas que nos permitam, numa hora de treino, extrair muito sumo, fazer que seja uma sessão de treino muito, muito completa e muito, muito proveitosa, digamos assim. Após a reunião, nós fazemos então a primeira avaliação física. E esta primeira avaliação física é muito importante. Eu não vou aqui alargar muito sobre a avaliação física porque tenho outro vídeo aqui no canal onde falo exclusivamente sobre a avaliação física e porque é que a fazemos e como é que a fazemos. Mas a avaliação física, esta primeira avaliação física é muito, muito importante, porque é o primeiro conhecimento fisiológico que eu vou ter sobre o praticante. Nesta avaliação nós fazemos todo tipo de medidas antropométricas, seja peso, altura, pregas, perímetros, ou seja, para termos aqui uma descrição fisiológica de quem temos à frente e depois fazemos, obviamente, aquela já conhecida avaliação com medição de lactato.
ok? Nós temos aqui todas as ferramentas necessárias para fazer essa avaliação. Dentro desta caixa tem aqui uma particularidade muito, muito interessante que perdurou ao longo dos anos e que nós guardamos com muito carinho, que são estas tirinhas. Estas tirinhas era na altura quando não havia, no fundo não havia smart trainers, o GPS era o que era, mas muita gente usava aqueles relógios típicos da Decathlon só para registar a frequência cardíaca. Os rolos eram muito, muito básicos e não havia nenhuma das ferramentas de treino que existem hoje. O meu pai desenhou estas, ou seja, estas caixinhas aqui para colar ao quadro, e depois aqui nós escrevíamos as nossas zonas de frequência cardíaca. Na altura eu sei que o meu pai foi um pioneiro a desenhar isto, depois apareceram muitas outras, ok? Mas na altura o meu pai foi um pioneiro a desenhar isto e nós ainda guardamos isto só pela piada, entendem? Só por recordação. Mas realizamos a avaliação física e depois é tudo registado aqui na nossa ficha, que depois é guardada para depois fazer a comparação entre avaliações físicas. Ok? Esta avaliação, tal como eu disse, é a mais importante de todas, porque é onde nós vamos ter o primeiro contacto com o atleta a nível fisiológico, ou seja, é onde vamos perceber qual é a capacidade física do atleta e onde depois a partir daí conseguimos trabalhar. O resto das avaliações é apenas de monitorização, ok? São de extrema importância também. Porque é que nós devemos monitorizar? Para saber se o treino que estamos a fazer, se o trabalho que estamos a fazer está a ir para o bom caminho. Normalmente, quando eu trabalho com, vamos dizer assim, com atletas normais, ou seja, com objetivos mais normais daqueles que nós conhecemos, maratonas, grão-fundos e assim, eu normalmente aponto uma monitorização de 12 em 12 semanas, ok? Porque a 12 em 12 semanas, pelos trabalhos que eu já vi na literatura, é o período mínimo onde são registadas as adaptações fisiológicas, ok? No entanto, para objetivos um bocadinho mais promissores, um bocadinho, quando estamos a falar um nível competitivo um bocadinho mais alto, e este tempo pode encurtar simplesmente para percebermos se o trabalho que nós estamos a fazer está a ir no caminho certo, ok? É importante monitorizar para percebermos realmente aquilo, por exemplo, aquilo que eu vos falei ao bocado, de que nós, ao utilizarmos um método de treino, não é por resultar com uma pessoa que vai resultar com outra, ok? Mas nada me diz que também não pode resultar, ok? Portanto, como é que nós sabemos se está a resultar ou não? Monitorizando. Recebemos o feedback das pessoas, vamos recebendo o feedback e vamos avaliando, ok? O receber o feedback é muito importante porque os números até podem estar lá. Se a pessoa não se estiver a sentir bem com o método de treino, não está a funcionar, temos que alterar, ok? Portanto, o feedback também é muito, muito importante. Atualmente, a plataforma com que nós trabalhamos é o TrainingPeaks, ou seja, após nós fazermos a avaliação física e estarem recolhidos todos os valores que nós precisamos, passamos então a informação toda para a plataforma a nível de zonas de treino, ok? Nós na avaliação conseguimos determinar tanto as zonas de treino e frequência cardíaca como impotência e depois passamos tudo aqui para a plataforma. O TrainingPeaks é uma das plataformas que eu acho que veio revolucionar esta maneira como o treino é analisado e passa para o atleta, e eu acho que atualmente não existe uma plataforma melhor do que o TrainingPeaks. O TrainingPeaks, para nós treinadores, é um bocadinho caro, para os praticantes tem uma versão gratuita que chega perfeitamente para aquilo que é a sua finalidade. Depois, se vocês quiserem ter acesso um bocadinho mais, quem for mais curioso em relação a dados, também tem a opção de pagar e ter acesso mais a esses dados, mas eu acho que é uma plataforma que oferece o melhor de todos os mundos, tanto para os treinadores como para os praticantes. A nível do treinador, é uma plataforma extremamente completa, ou seja, nós conseguimos aqui saber ao detalhe como é que está a correr o treino. Tem 1001 ferramentas de análise, tem 1001 algoritmos aqui que nos permite perceber como é que o treino está a ser assimilado pelo atleta, a fadiga que o atleta tem ao final da semana e numa sessão de treino, a forma física com que ele está, ou seja, tem aqui muitas ferramentas, a forma dele ao longo do tempo, como é que está a evoluir. Eu acho que isto veio mesmo revolucionar a forma como o treino é visto. Eu, quando comecei a trabalhar
Já utilizei esta plataforma, mas eu lembro-me na altura, quando eu era treinado pelo meu pai, que nós treinávamos com uma folha Excel, onde o meu pai tinha que lá meter os treinos manualmente e eu depois também manualmente tinha que lá inserir os dados do treino, ou seja, era um bocadinho mais trabalhoso. Para a análise do treino na altura devia ser um pesadelo, mas depois apareceu plataformas assim do género como o Training Peaks, que eu acho que vieram revolucionar o treino nessa área. Para o praticante é espetacular, porquê? Porque é uma plataforma super fácil de trabalhar. Vocês entram, cadastram-se aqui na plataforma. Depois esta plataforma é parceira de muitas marcas de GPS que vocês já conhecem, da Garmin, da Wahoo, da própria IGP Sport. Não é parceira direta, mas vocês conseguem conectar com o Training Peaks na mesma. E no dia, ou seja, eu programo aqui os treinos, porque isto depois aparece sob a forma de calendário. No dia que tiverem treino, vocês recebem essa informação no GPS, sem terem que abrir aqui a plataforma, ou seja, vocês ligam-se através do telemóvel à aplicação. Como vocês têm sempre normalmente a aplicação do GPS, imaginemos que vocês têm Garmin, vocês têm a aplicação da Garmin no telemóvel, vocês ligam uma aplicação à outra e automaticamente o calendário liga-se à aplicação da Garmin, e quando vocês estiverem em treino, vocês recebem essa informação no GPS, realizam o treino que lá disser, terminam o treino, gravam e essa informação do treino passa diretamente para o Training Peaks sem vocês precisarem de fazer absolutamente nada. Portanto, eu acho que é uma aplicação, uma plataforma, aliás, excelente tanto para treinadores como para praticantes e eu tenho a certeza, sem dúvida alguma, que veio revolucionar a forma como é feita a análise e monitorização do treino. Disso não tenho dúvida. Então, no ponto em que nós estamos, nós já podemos passar para aquilo que é a construção do plano em si. Já temos as informações do atleta, já lhe fizemos a avaliação física e agora estamos com tudo para começarmos a construir o plano. Uma das coisas que eu pergunto e que é obrigatório perguntar durante a avaliação física é então a disponibilidade do atleta para treinar, mesmo concretamente em relação a horas, dias da semana, dias de preferência, de descanso, tudo isso. E o plano de treino começa então com isso. Ou seja, eu pego na disponibilidade que me foi dada e existem aqui algumas coisas que para mim não são negociáveis, nomeadamente o dia de descanso. É obrigatório para mim haver dias de descanso. E também questiono sempre se existe aquele dia onde o praticante, por exemplo, faça uma volta domingueira, uma volta ao sábado com os amigos, tudo isso. Isso para mim não é negociável que seja alterável, digamos assim, ou seja, se a pessoa tem essas rotinas, se quer manter aquela volta domingueira ao domingo, aquela volta ao sábado com os amigos, então mantém-se, ok? É super importante quando nós trabalhamos com amadores, nós darmos esta liberdade para as pessoas manterem estas rotinas, porque senão, se tentarmos manter sempre ali a pessoa agarrada a um plano de treino, a pessoa vai fazer isto durante 1 mês, 2 meses, se calhar até termina os 3 meses e depois vai embora, porque não está para isso, ok? O plano de treino tem que ser algo que a pessoa siga com vontade, com prazer, para depois nós também conseguirmos manter o foco ao longo do tempo. E nós mantemos o foco mantendo estas pequenas rotinas, estas pequenas recompensas, digamos assim, se é que podemos dizer assim. Mas então, a primeira coisa a pôr no plano de treino é então definir o objetivo e nós colocamos logo o objetivo no calendário e vemos a que distância é que nós estamos do objetivo. Isto enquanto treinadores, obviamente. Depois, posicionamos dias de descanso e dias em que o praticante já sabe que não vai treinar, seja férias, aniversários, coisas assim, dias em que ele já saiba que à partida não vai treinar. Posicionamos isto no plano e isto é como se fossem as bordas do puzzle. Nós, ao colocarmos os dias de descanso, os dias de voltas domingueiras, os dias de voltas livres e assim, nós começamos a ter a primeira estrutura do plano. São exatamente as bordas do puzzle. Começa a ganhar uma forma e depois nós vamos colocando as peças que nós queremos. Eu defendo que, e uma das teorias um dos métodos que eu uso para o treino é que o treino está dividido em 3 partes: a fase de construção, a fase de pré-competição e depois a fase de competição. E isto dá para aplicar, apesar de eu usar aqui a palavra competição e pré-competição, isto dá para aplicar em todos os modelos de atleta, seja para lazer, saúde, uma competição assim mais ligeira e até aquela competição pura e dura propriamente dita. Isto é só uma forma de eu, na
minha cabeça estruturar a forma como eu construo o plano, ou seja, o primeiro bloco é sempre de construção, nomeadamente construção da base aeróbia. Quando me chega aqui alguém, eu presumo que a pessoa não tem hábitos de treino e, portanto, a primeira fase é criar esses hábitos de treino e fazer a construção de base aeróbia. São treinos mais simples de seguir, mais à base de volume e pouca intensidade, acumular horas nas pernas e portanto, essa é a primeira fase. Depois vem a fase intermédia, a fase de pré-competição, e pré-competição entende-se por uma fase em que nós já estamos ali com aproximação ao objetivo e onde vamos especificando o treino mediante aquilo que é o nosso objetivo. E estes objetivos, por exemplo, vamos pegar numa pessoa que faça ultramaratonas, começamos a especificar um bocadinho o treino para aquilo que é o estímulo durante uma ultramaratona, ok? E depois a fase de competição é onde nós refinamos ainda mais o processo de treino e os treinos são ainda mais específicos para aquilo que é o nosso objetivo. Se for uma pessoa que faça XCO, aplicamos, por exemplo, muito mais blocos de intensidade, ok? Reduzimos ao volume e apostamos mais na intensidade. Se for uma pessoa que faça ultramaratonas, apostamos mais em blocos específicos para aquilo que é a intensidade de uma ultramaratona e, por exemplo, começamos a testar alimentação e tudo mais, ou seja, começamos a refinar muito mais o treino para aquilo que é o objetivo, percebem? E passando o objetivo, não é que recomece logo o ciclo outra vez, não, passamos por uma fase de recuperação e depois sim o ciclo volta-se a repetir para novo objetivo. Depois o treino acaba por ser muito isto, pode ser muito redutor esta maneira que eu estou a explicar como é que se constrói um plano de treino, mas na realidade é muito assim, acaba por ser esta simplicidade que é nós pegarmos num modelo de treino que funciona para aquele atleta e nós repeti-lo ao longo do tempo mediante o objetivo que nós temos em frente. Na realidade é mesmo só isto que eu vos acabei de dizer. A questão do plano de treino e o que torna este processo todo um desafio gigante é mesmo os imprevistos que acontecem durante um plano de treino e que estão a maior parte das vezes, ou seja, diria 99% das vezes, inerentes a atletas amadores. Que pronto, têm as vidas normais deles, têm os compromissos pessoais, compromissos familiares e muitas das vezes o treino não sai como quando no dia que eu planeei, ok? E é aí que o trabalho do treinador é mesmo muito importante, é pegar nesses imprevistos e saber adaptar a uma nova situação. Nem sempre é fácil, mas pronto, é também para isso que nós estamos cá, é para isso que as pessoas nos procuram e não vão simplesmente à internet ou ao ChatGPT e buscar um plano de treinos. É sem dúvida nenhuma um desafio, a forma como eu tenho de trabalhar é tentar sempre manter uma relação algo próxima com os meus clientes para estar sempre atento a feedbacks. Eu peço muitas vezes esses feedbacks às pessoas para me passarem para mim, que é para eu perceber também como é que do outro lado o treino está a ser assimilado e não estar só preso a números de uma plataforma. Para mim isso é sem dúvida o mais importante de um plano de treino e talvez é o papel mais importante de um treinador, é saber ler quem é que temos do outro lado e saber que o treino não se resume só a números. Portanto, malta, espero que tenham gostado aqui deste vídeo, onde eu falei um bocadinho daquilo que é o meu trabalho. Se vocês quiserem saber mais sobre os planos de treino, se quiserem acompanhamento de treino, basta contactarem através das redes sociais, através do nosso Instagram, ok? E falamos, eu tiro-vos as dúvidas que vocês tiverem. Se tiverem alguma dúvida que queiram ver respondida em vídeo, deixem também aí nos comentários e num futuro vídeo eu responderei. Portanto, malta, espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo. Para a semana há mais, à mesma hora e é isso, treinem muito, pedalem muito e divirtam-se. Da minha parte é tudo e um forte abraço. Tchauzinho.